E hoje eu gostaria de liberar uma palavra sobre a sua vida acerca de fé. Está aí no seu boletim. Creia, declare e receba. Quantos querem se encher de fé aqui nessa noite? Feche os seus olhos por alguns instantes. Pai, eu quero declarar nessa noite a palavra do Senhor sendo liberada sobre a vida da tua igreja, os nossos irmãos aqui presentes, os que estão nos acompanhando por essa transmissão. Pai, eu declaro, Deus, que cada palavra ministrada nessa noite vai encher o coração dos nossos irmãos de fé, de maneira, Pai, que eles vão sair dessa reunião com ainda mais ousadia, intrepidez, para declarar as promessas do Senhor para as suas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar essa palavra liberando uma palavra de certeza sobre a sua vida, acerca desse ano de 2021. Está lá em Jó 36, versículo 11. Jó, capítulo 36, versículo 11. E a palavra do Senhor nos diz assim: se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Se você está aqui nessa noite é porque você busca ouvir o Senhor. E você também quer servir o Senhor. Servir o Senhor nada mais é do que adorar o Senhor. Quantos amam adorar o Senhor aqui? Portanto, essa promessa é para a sua vida nesse ano de 2021. A promessa do Senhor para a sua vida é que você vai ter os seus dias em felicidade. E esse ano de 2021 vai ser um ano de delícia. De delícia. Você tem que começar o ano, hoje é o nosso último dia do primeiro mês do ano, temos aí mais 11 meses. Você tem que declarar continuamente: esse é o ano que o Senhor fez para abençoar a minha vida. Esse ano eu vou experimentar de dias felizes e este ano vai ser um ano de delícias na minha vida. Quantos creem, digam amém. Mas para receber isso, irmãos, a moeda do céu é a fé. A fé é a única coisa que Deus requer de nós. A parte de Deus é dar. E como é que Deus dá? Deus dá graciosamente. A parte de Deus é nos dar a sua graça, sem nós merecermos coisa alguma. Mas para que a graça de fato se torne, vamos dizer assim, visível, se torne, vamos dizer assim, evidente nas nossas vidas, é necessário que nós respondamos em fé. Quando eu digo que você vai ter um ano de felicidade, e o seu ano vai ser um ano de delícia, eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, eu não estou dizendo que você não vai ter tribulação, porventura, em alguns dias ou semanas desse ano. Mas mesmo que a luta venha, mesmo que a tribulação venha, vai haver um canto de vitória nos seus lábios. Porque no meio da luta, o Senhor vai te dar a certeza de vitória. Quantos creem nisso? Mas o que acontece com algumas pessoas? Às vezes as pessoas se sentem abatidas. E às vezes passam por tantos problemas, tantas tribulações, que aquilo às vezes vem abatê-las, abater as suas almas. E aí as pessoas vêm com uma pergunta clássica: pastor, o que é que eu fiz de errado? Aonde eu errei? Por que eu estou passando por essa dificuldade, por essa tribulação? A pergunta correta a ser feita não é onde você errou, mas a pergunta correta a ser feita é: onde você creu errado? Porque uma fé errada, uma crença incorreta, vai resultar em comportamentos incorretos, comportamentos errados. Então, a princípio, você não tem que se preocupar com o seu comportamento. É óbvio que se o comportamento estiver inadequado, você vai paralisá-lo. Mas se você não mudar a crença que resultou naquele comportamento, aquele comportamento vai se repetir na sua vida. Vai ser algo cíclico. Portanto, a sua preocupação e a pergunta que você deve fazer é: onde eu criei errado? Aonde a minha fé precisa ser alinhada, colocada, vamos dizer assim, em linha com a palavra de Deus.
Porque uma fé incorreta vai resultar num comportamento incorreto. E infelizmente, qual que é a fé incorreta de alguns irmãos? Porque eles pensam que Deus só vai abençoá-los se eles estiverem com a vida corretíssima. Deus só vai poder abençoá-los e liberar a bênção se eles estiverem obedecendo perfeitamente, andando, de acordo com a palavra de Deus. E aí, como eles sabem que uma hora ou outra eles desalinham, eles não conseguem obedecer perfeitamente, eles pensam: Deus não pode abençoar uma pessoa como eu, como é que Deus vai responder a minha oração? Mas essa é uma crença equivocada, porque da mesma maneira que você foi salvo, fala assim comigo: eu fui salvo pela graça mediante a fé. Assim também você vai receber todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Todas as bênçãos é pela graça mediante a fé. A graça é a parte de Deus. Deus graciosamente nos abençoa. A palavra de Deus diz que aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Mas é preciso que você se abra para receber em fé, em fé. É preciso que você creia. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Mateus, fala assim comigo: a fé é a moeda do céu. Mateus 7, versículos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Peça, peça que você vai receber. O que você quer receber nesse ano de 2021? Pastor, mas é tantos anos que eu venho pedindo a mesma coisa e parece que a resposta não vem. Continue pedindo, persevere em pedir, porque a promessa do Senhor é: todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Essa é a promessa do Senhor. Lá em Marcos 2 vai contar uma passagem do Senhor Jesus. Jesus estava numa casa, e onde ele chegava as multidões afluíam ao seu encontro. E aí vieram 4 amigos trazendo sobre um leito um paralítico. E como eles não conseguiam adentrar a casa, tamanha era a multidão, eles então tiveram uma ideia, fizeram um buraco no telhado da casa e desceram aquele paralítico. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé, porque a fé atrai os olhos de Deus, a fé. É preciso que você encha o seu coração de fé, porque a sua fé vai atrair os olhos do Senhor para você. E a fé não depende do seu comportamento. Para você receber um milagre, não está ligado ao seu comportamento, mas para você receber o milagre, está ligada à sua fé. A sua fé é a chave que vai liberar os milagres na sua vida. Mas não é fé na fé, não é a sua própria fé que tem poder, é em quem você deposita a fé. É o Senhor que vai fazer na sua vida. É Ele que vai mover em você e através de você. Mas o que muitas pessoas às vezes complicam no relacionamento com Deus, porque elas acham que precisam sentir alguma coisa. O diabo, ele age no nível das sensações. O diabo é que fica querendo te trazer para as sensações, para aquilo que você está sentindo. Eu não estou sentindo que eu estou curado. Eu não estou sentindo que o meu casamento vai ser restaurado. O diabo também quer te trazer para o nível da vista, daquilo que você vê. Mas Deus não age assim. A fé não depende daquilo que você sente e nem daquilo que você vê. Está me entendendo? Então presta atenção em mim. A fé, muitas vezes, vai contrariar o que você está sentindo. A fé, muitas vezes, vai contrariar aquilo que você está vendo. Pastor, então é para eu negar o que eu estou vendo? Não,
não é negar. Se você ainda está sentindo dor, não é você negar que não esteja sentindo dor, mas você precisa ignorar. Se aquilo que você está sentindo, se aquilo que você está vendo não condiz com a promessa de Deus na sua vida, ignore. Certa vez o Senhor Jesus veio para a casa de um homem chamado Jairo. Jairo foi buscar Jesus para curar a sua filha. E como o trajeto ali, foi curar primeiro uma mulher hemorrágica, que atrasou um pouco, vieram servos da casa de Jairo e falaram com Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu, não adianta mais. Mas qual foi a palavra de Jesus para Jairo? Jairo, não temas, crê somente. A única coisa que Jairo deveria responder ao Senhor naquele momento era: creia, creia. Você não precisa de mais nada, Jairo, você só precisa responder em fé. E essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Eu não sei qual é o problema que você vem enfrentando, nem qual a área da sua vida, nem quanto tempo você vem enfrentando esse problema, mas você veio aqui nessa noite para ouvir da parte de Deus: não temas, somente creia. Persevere em crer, persevere em crer. Porque o milagre, irmãos, o milagre é como uma gestação de uma criança. A mulher já está grávida, mas para aquele milagre ocorrer uma manifestação, aquela criança, ocorrer um momento ali do parto, demora um período. Para a maioria das mulheres, 9 meses. A mesma coisa com o seu milagre. No momento em que você pediu, o Senhor já respondeu. No momento em que o Senhor já liberou a promessa dele sobre a sua vida, o seu milagre já se tornou liberado no mundo espiritual. Mas tem um momento da gestação, o momento em que ele vai ser gerado. E aí é o tempo crucial nas nossas vidas. Por quê? Porque o tempo é um teste, o tempo da espera. Alguns milagres são instantâneos, ocorrem imediatamente. Outros milagres podem demorar. Mas é preciso que você tenha uma postura de perseverança. É preciso que você continue crendo. Pastor, e como eu devo me comportar durante a gestação do meu milagre, até que o meu milagre se torne visível no mundo natural? É preciso que você abra a sua boca, porque a sua fé, ela se expressa pelas suas palavras. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não tem como ter fé calado. Não existe esse negócio de fé em silêncio. A fé, para se manifestar, precisa que você abra a sua boca e declare. Declare o quê? A palavra. Declare o quê? Concordando com a promessa de Deus para a sua vida. É extremamente importante que durante a gestação do seu milagre, durante o tempo da manifestação do milagre, você espere em fé, mas espere falando. Falando. Lá em Marcos 11, do versículo 22 ao 24, na revista e corrigida, eu não sei se o nosso programa dá para alterar aí, Marcinho, diz assim, o Senhor Jesus dizendo: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, Jesus está falando, olha, você precisa ter fé em Deus, mas você precisa dizer. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer. É preciso crer que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. Nesse texto que eu acabei de ler, Jesus menciona uma vez crer. Se você crê, mas ele menciona 3 vezes dizer. Se você disser, aquele que diz, tamanha é a importância de você falar. Pastor, mas falar o quê?
falar a promessa. Pastor, mas eu devo falar para quem ouvir? Olha, você não deve falar para homens ouvirem. Principalmente se forem pessoas incrédulas, homens que não vão concordar com a palavra de Deus proferida através dos seus lábios. Você não deve dizer para eles, porque eles vão abater a sua fé, vão discordar daquilo que você está falando. Mas se porventura tem um irmão que tem o mesmo espírito de fé, fale, para que ele possa concordar com você, porque a palavra de Deus diz: aonde 2 ou 3 concordarem, então é necessário também que haja concordância. Se tiver um irmão de fé, fale com ele, para que ele possa concordar com você. Mas também, se não houver, entra para o seu quarto, abra sua boca e declare a promessa de Deus, porque Deus vai estar ouvindo. Deus vai estar ouvindo as palavras fluírem dos seus lábios e declarando a promessa dele na sua vida. Pastor, mas eu não estou sentindo. Não importa o que você sinta, não importa o que você vê, você tem que abrir a boca para declarar a palavra. E isso, irmãos, é palavra de Deus. 2 Coríntios, olha o que vai dizer. 2 Coríntios 4, versículo 13. Eu criei, por isso falei. Mas olha como é que Paulo começa. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. A fé é um espírito. O que isso quer dizer? Que a fé é contagiosa. Se você anda no meio de pessoas que creem, elas contagiam você. Quando você vem para uma reunião e a palavra da fé é liberada, você sai daqui ativado, você tem a sua fé renovada. Mas a incredulidade também é um espírito. Se você está num ambiente de pessoas incrédulas, pessoas naturais, se só contam para você o natural, a ruína, a derrota, aquilo também vai te contagiar. Qual que é o problema, infelizmente, de algumas pessoas? São filhos de Deus, mas acreditam que estão sujeitos às calamidades desse mundo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você não está sujeito a nenhuma calamidade que acontece nesse mundo. Não está sujeito a ela. Por quê? Porque você é melhor? Não, é porque você é filho. Deus faz distinção entre os que são filhos e os que não são. Você é guardado. O mundo pode sofrer as calamidades, sejam de doenças, como está acontecendo, sejam calamidades financeiras, não importa a área, mas você é filho e você é guardado. É isso que você precisa crer. É isso que você precisa declarar. Eu sou filho de Deus. O meu pai tem um compromisso comigo e o meu pai me guarda. O mundo pode sofrer as calamidades, mas a minha casa, a minha empresa, a minha vida, não, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Quando dizem amém. É isso que você tem que declarar. Esse ano, a semelhança do ano que se passou, ainda continua um ano de pessimismo, de notícias ruins, mas você precisa abrir os seus lábios e declarar: esse ano vai ser ano de bênção na minha vida, esse é o ano que eu vou prosperar, esse é o ano que eu vou crescer, esse ano a graça de Deus vai se multiplicar sobre a minha vida, porque eu sou filho, e por ser filho eu sou guardado pelo meu pai. É isso que você tem que declarar. Pastor, mas não é isso que eu estou sentindo, não é isso que eu estou vendo. Mas declare a palavra, declare a promessa de Deus na sua vida. O próprio Senhor Jesus é um exemplo disso. Jesus, irmãos, ele fez confissão antes de manifestar milagre. Vou te dar 2 exemplos. O primeiro exemplo ocorreu com a ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro primeiro estava doente e as suas irmãs mandaram chamar Jesus. Mas Jesus demorou um pouco para vir. Jesus já sabia o que ia acontecer. E quando Jesus chega, Lázaro já havia morrido, já tinha sido enterrado. E aí Jesus fala, antes de ressuscitar Lázaro, olha a declaração de Jesus. João 11, versículo 25. Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus ainda não tinha morrido, portanto ele ainda não tinha ressuscitado. Ele era Deus,
Mas nesse momento ele ainda era homem como nós. Ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Mas antes disso ele já sabia quem ele era. E ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. E logo em seguida o que ele fez? Chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro, ocorreu ali na vida de Lázaro, manifestação do poder da ressurreição. Porque ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Sabe que essa é uma declaração importante que você deve fazer continuamente? Eu sou filho de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou amado de Deus. Eu sou guardado por Deus. Eu sou aliançado com Deus em Cristo Jesus. Porque a proclamação de fé nos seus lábios, que vai te dar certeza de vitória, é a proclamação da sua identidade, quem você é em Deus. Mas infelizmente alguns o que fazem? Denigrem a própria imagem, concordam com o diabo. Não tem jeito para mim, eu sou um fracassado. Isso aqui, esse problema eu não vou conseguir resolvê-lo. Não abra sua boca para concordar com o diabo. Abra os seus lábios e declare aquilo que Deus diz a seu respeito. Não é porque você merece, não é porque você é melhor, é por causa da obra da cruz. Você recebeu de graça, a sua identidade você recebeu de graça. Você se tornou nova criatura por causa da sua fé. Da sua fé, você creu na obra consumada do Calvário e você recebeu essa vida de Deus dentro de si. O Senhor Jesus não tinha problema com a sua identidade. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4,18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras. Olha, aquilo que você está vendo vai passar. Às vezes é um problema, às vezes é uma dificuldade, vai passar. Mas aquilo que você não está vendo, mas você crê que é a promessa de Deus para a sua vida, aquilo é eterno. É eterno. E é por esse caminho que você deve andar. Você não deve andar pelas suas vistas, nem por aquilo que você sente. Você deve andar guiado por aquilo que você crê. Você crê com o que a palavra de Deus diz. Você crê nas promessas de Deus para a sua vida. Você crê naquilo que Deus afirma que você é. Você é nova criatura. Você foi gerado pelo Espírito de Deus. Você se tornou filho de Deus. Quantos dizem amém? Outra confissão de Jesus antes de fazer o milagre, está lá em João 9, do versículo 5 ao 7. Jesus foi curar um cego. Presta atenção aqui em mim, irmãos. Jesus foi curar um cego. Antes de curar o cego, qual foi a confissão que ele fez? Está lá em João 9, 5 ao 7. Diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O cego, ele só vê escuridão. Mas qual foi a confissão que Jesus fez antes de dar vista ao cego? Eu sou a luz do mundo. Olha o que ele diz: dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o enviado da parte de Deus. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus fez essa confissão. Olha, quando Ele foi ressuscitar Lázaro, antes de ressuscitá-lo, Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Ele foi curar esse cego, antes dele curar o cego, Ele falou: eu sou a luz do mundo. E é essa confissão que tem que estar nos seus lábios. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Fala assim comigo: eu ando por fé e não por vista. Presta atenção.
aquilo que você está vendo é atemporal, passa, é passageiro. Mas a palavra de Deus na sua vida é eterna. Portanto, não fique preso às notícias, aquilo que você ouve. Não fique preso nem aquilo que você sente. Não fique preso àquilo que você está vendo. Não estou dizendo para você, falar que não existe, mentir. Eu estou dizendo para você ignorar. Não foque os seus olhos no seu olhar natural, mas mantenha-se firme na sua fé, naquilo que a palavra de Deus tem para você. Quantos dizem amém? E olha, todas as vezes que você manter uma postura firme de confessar a palavra, você vai ter resistência. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Isaías 45, versículo 24. O Senhor dizendo: de mim se o que, irmãos? Dirá. Então tem que dizer: tão somente no Senhor há justiça e força. Que justiça é essa aqui? É a justiça da lei? Não, é a justiça da fé. Justificados, pois, mediante a fé. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. É preciso que você declare continuamente, independente das pessoas ao seu redor te criticarem, das pessoas ao seu redor te perseguirem por causa da sua declaração de fé. Fique firme na palavra da fé. E essa confissão da identidade de quem você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus. Ela te coloca no mesmo nível que o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é Rei dos Reis. Uma interpretação diz que é porque Ele é o Rei de todos os reinos desse mundo. Ok, mas uma interpretação mais verdadeira é: eu e você fomos feitos reis e sacerdotes. Nós somos também reis, e o Senhor Jesus é o nosso rei. Então Ele é rei sobre reis. E a posição que você se encontra é uma posição de realeza. Fala assim comigo: eu sou da realeza. Reis falam e não fazem. Essa é uma da diferença entre a lei e a graça. A lei sempre exige do homem o fazer. Você sempre tem que fazer algo. A graça não. A graça sempre é receber. A graça sempre é falar. Reis não fazem, reis não descem do trono para fazer algo. Reis simplesmente liberam a palavra. Liberam aquilo que eles querem que seja feito. Assim sou eu e você. Nós não dominamos outros homens, mas nós dominamos circunstâncias, dominamos principados, potestades, demônios. Nós também temos que falar para circunstâncias. Jesus falou para a figueira, Jesus falou para o mar, Jesus deu ordem para demônios. Nós também temos que abrir os nossos lábios e liberar a palavra de comando, palavra de autoridade. Olha o que diz Hebreus 10, versículos 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Qual que é a posição que Jesus está agora, irmãos? Assentado, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Essa é a atitude de quem está assentado no trono. Jesus, o texto de Hebreus fala primeiro do sacrifício do sacerdote lá no Velho Testamento.
O sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício dia após dia, porque aquele sacrifício não podia resolver a questão do pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo não. Ele ofereceu um único sacrifício, o seu próprio corpo, a sua própria vida. E esse sacrifício de Jesus foi uma única vez e para sempre resolveu a questão do pecado. Por isso ele pôde se assentar à destra de Deus Pai. Sabia que lá no tabernáculo tinham vários móveis. No lugar santo você tinha o altar de incenso, tinha a mesa com os pães da proposição, tinha o candelabro, mas não tinha nenhuma cadeira. Por que não tinha nenhuma cadeira? Porque o sacerdote do Velho Testamento não podia se assentar, porque o serviço nunca era concluído. Mas o Senhor Jesus Cristo não. Tendo oferecido o seu próprio corpo para propiciação pelos nossos pecados, ele pôde se assentar à destra de Deus Pai. E o que ele está fazendo agora? Está esperando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Olha o que Paulo vai dizer também, a diferença entre a lei de Moisés e a graça do Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, versículos 5 e 6. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Se o homem decide viver pela lei de Moisés, ele tem que praticar os mandamentos da lei. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Assim diz. Na graça não exige uma prática, uma obra, uma ação humana. Não, na graça exige fé. E como é que a fé se expressa? Falando. Na graça você precisa falar. Mas qual que é um problema, infelizmente, de alguns irmãos? É que eles acrescentaram algo na equação. Eles creem, eles falam, mas aí eles falam, olha, você creu, você está falando, ok, está de acordo com a nova aliança. Mas agora você precisa fazer algo. Não existe o fazer. Então, por exemplo, você tem um problema de enfermidade. Você, vamos supor, tem diabetes. E aí você toma lá a insulina. E aí você fala, eu creio, o Senhor Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Você crê, você confessa, eu sou curado da diabetes, eu lanço toda a enfermidade na cruz do Calvário. Mas aí chega alguém para você e fala, olha, agora você tem que ter uma atitude, você tem que jogar o remédio da insulina fora. Acrescentou algo que não está condizente com a palavra de Deus. A equação é, creia, confesse e receba. Não é creia, confesse e fale. Não faça isso. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. A fé bíblica é creia, confesse e receba. Espere até receber. E como é que eu vou esperar, pastor? Vou continuar confessando. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. O que o diabo faz para abalar a fé dos irmãos? O diabo sempre usa uma imitação para causar uma intimidação. Então, por exemplo, você ouve falar muito de profecia, e às vezes profecias que nada mais são do que profetadas. As pessoas falam na carne, e começam a profetizar na carne. E aí você ouve uma profecia da carne, aí você ouve de novo, você torna a ouvir, você fala, não, profecia não é de Deus, esse negócio não é para mim. Mas o que a Bíblia diz? Que nós não podemos rejeitar a profecia. Na realidade, todos nós podemos profetizar. Então o que o diabo faz? O diabo usa o exagero no meio da igreja para causar descrédito. Então, por exemplo, com relação à vida financeira, às vezes você vai, determinadas igrejas tiram oferta, 10 ofertas do culto, e começa a colocar primeiro aí os irmãos que vão dar 5 mil reais, depois os de 1.000 reais, os de 500, e aí fica os de 5 reais. Aí você fala, não vou ficar para de 5 reais, eu vou pelo menos de 100 reais. E aí causa o quê? Intimidação.
Aí as pessoas agora não querem falar de prosperidade, mas isso tudo é engano do diabo. O diabo coloca a palavra de Deus, o princípio da palavra no exagero para nos intimidar. Da mesma maneira, a confissão da palavra. Confessar, isso aí é uma seita, né? A videira agora faz parte da nova era, confissão positiva. Não é confissão positiva, porque não é a sua fé que vai resolver o problema, não é confessar qualquer coisa que vai resolver o problema, é a fé em Cristo, é a confissão da palavra de Cristo. Qual que é a palavra de Cristo? Ele se fez pobre para que nele eu fosse enriquecido em todas as coisas. Ele, na cruz, levou sobre si todas as minhas enfermidades. Ele se tornou maldito de Deus naquela cruz, para que eu pudesse ser abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É confessar a palavra de Deus, é confessar a promessa de Deus. Quando você confessa o que Deus diz, você está concordando com Deus, você está chamando à existência algo que já é realidade no mundo espiritual. Quantos dizem amém? E essa autoridade foi dada a nós. Paulo vai dizer em Efésios 2:6 que nós, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Fala assim comigo: eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pastor, eu estou sentado nessa cadeira aqui, né, que por sinal confortável da videira. Não, filho, você está sentado aqui fisicamente, mas a palavra diz que você está sentado com Cristo. A sua posição é da realeza. Então é preciso que você abra os seus lábios nessa posição de autoridade que foi dada. Não foi conquistada por você, você recebeu de graça, de graça. E como é que você manifesta essa autoridade? Como é que você expressa essa fé? Falando. Simples assim, falando, concordando com aquilo que Deus diz. Amém, meus irmãos? Toda palavra que você libera é uma semente. Às vezes, como eu disse para você, o seu milagre não vai acontecer rapidamente, instantaneamente, mas é uma semente que você está liberando. Milagres muitas vezes são processos. Você vai liberando a palavra, vai liberando a semente, e você dorme, acorda, e aí um belo dia, você vê o fruto da semente semeada. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Marcos, Jesus falando, Lucas, aliás. Marcos 4, 26 ao 29. Jesus contando uma parábola do reino de Deus, e aí ele fala dessa semente. A semente é a palavra de Deus, a terra é o coração. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Olha o processo aqui do milagre. Você está semeando a palavra. A terra é o coração. Aqui o texto não fala quantas noites e quantos dias essa pessoa teve que dormir e acordar. Não falou quanto tempo demorou para essa espiga materializar um fruto ali, mas falou o processo. Você lança a semente, você lança a palavra, dorme, acorda, continua lançando a semente. Primeiro aparece o quê? A erva. Depois aparece o quê? A espiga. E depois essa espiga se torna uma espiga cheia de grãos. É assim um milagre de Deus na sua vida. Às vezes você está lançando a semente, talvez é um emprego que você está procurando, e aí abre uma porta de emprego, mas ainda não é aquele salário ou aquela colocação que você queria. Entra por essa porta. Primeiro a erva,
depois a espiga, e depois essa espiga se torna cheia de grãos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas é preciso você falar continuamente. Agora, um versículo anterior a esse, olha como é que Jesus fala nesse versículo. Volta para mim para o versículo 25. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você já tem, presta atenção no que eu vou te dizer. No mundo espiritual, Deus já liberou todo o milagre na sua vida. Mas quando você abre a sua boca para dizer que você não tem, até o que você tem é tirado. Isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Se aplica, por exemplo, na sua vida profissional. O Senhor abriu para você uma promoção no seu trabalho. E aí você fala, quem sou eu para receber essa promoção? E você fala lá com as pessoas que estão debaixo da sua liderança, olha, né, eu nem sei por que eu fui escolhido, nós aqui somos todos iguais. Você está rejeitando aquilo que Deus te deu. Você tem que declarar, se Deus me levantou, é porque Ele vai me capacitar. Deus me levantou é porque Ele vai liberar a unção, a sabedoria para eu liderar essa equipe. Porque quem tem vai receber mais. Quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Porque algumas pessoas acham que humildade é você rejeitar aquilo que Deus te deu. É você falar que você não é o que Deus está dizendo que você é. Jesus era humilde. Mas Jesus sempre dizia, eu sou filho de Deus, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. Os fariseus não entendiam isso, ficavam escandalizados, mas Jesus jamais negou quem Ele era. Isso acontece também na vida ministerial. Você foi levantado líder de célula, e aí você fala, quem sou eu para liderar essa célula? Não, foi Deus que me levantou, a unção do Espírito está sobre a minha vida. Quando eu abrir a boca para compartilhar a palavra, as pessoas vão ser tocadas. Quando eu abrir a boca para ministrar da parte de Deus, a unção e a glória de Deus vai se manifestar. Fala assim comigo, porque ao que tem, mais se lhe dará. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso aplica também na paternidade, na maternidade. Eu não sou um pai sábio, eu não sei como guiar a minha casa. Ao que tem, mais se lhe dará. Não é você confiar na sua capacidade humana, é você confiar naquele que te colocou nessa posição. Se Ele te deu um filho natural, é porque Ele vai te capacitar para cuidar, para orientar e para guiar a sua casa. Se Ele te levantou no ministério, é porque Ele vai liberar a unção e a capacitação da parte de Deus sobre a sua vida. E quanto mais você se fortalece, quanto mais você declara que você tem da parte de Deus, mais Deus te dá. Mais Deus te dá. É preciso que haja concordância com aquilo que Deus diz. E para nós encerrarmos a palavra, queria chamar os irmãos do louvor aqui. Quero ler um texto com os irmãos de Ezequiel 37, do versículo 1 ao 10. A Bíblia, o Senhor fala com Ezequiel, para Ezequiel abrir a boca e profetizar sobre um vale de ossos secos. Pastor, o que é esse vale de ossos secos? São todas as impossibilidades na sua vida. É aquele negócio que está à beira da falência, é aquele casamento que está a ruínas, é aquela enfermidade que já está à beira da morte, é algo que é impossível, é um caso encerrado, é um vale de ossos secos. Mas olha o que o Senhor diz para Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem,
acaso poderão reviver estes ossos? É a mesma pergunta que o Senhor te faz nessa noite. Acaso seu casamento pode ser restaurado? Acaso essa enfermidade pode ser curada? Acaso essa dívida pode ser paga? Acaso essa empresa pode ser restaurada? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Eu pergunto para os irmãos, se Ezequiel tivesse se negado a profetizar, não, eu vou falar para osso seco, eu não vou fazer isso não, os ossos se tornariam em vida? Não. Houve um alinhamento entre aquilo que Deus liberou e a boca do profeta. Teve que haver uma concordância entre a promessa de Deus e a boca do profeta. Assim é o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Eu não sei qual que é o seu vale de ossos secos. Eu não sei se é o seu casamento, eu não sei se é a sua vida financeira, se é a sua saúde física, se é o seu ministério, mas o Senhor diz para você: abre a sua boca e profetiza. É possível que isso se torne vida novamente? É possível que essa enfermidade seja curada? É possível que essa vida financeira, essas dívidas sejam quitadas? Então o Senhor diz: abre a sua boca e profetiza. Nós vamos encerrar nossa palavra, depois nós vamos ainda ter um tempo para encerrarmos o período da formatura. Mas eu queria, durante a ministração dessa canção, que você abrisse a sua boca em fé e começasse a profetizar. O que você quer ver nesse ano de 2021? O que você quer ver nos seus filhos, no seu cônjuge, na sua empresa, na sua vida financeira, na sua vida profissional, no seu ministério? O que você quer ver, às vezes, na cura de uma enfermidade? Você veio aqui essa noite e você está nos acompanhando para ouvir da parte de Deus. Abre a sua boca e profetiza. Há milagres a serem liberados nessa noite. Há milagres a se tornarem realidade na sua vida essa semana. Se tão somente você abrir a sua boca e em fé profetizar: haja vida, haja restauração, haja vida de Deus fluindo, haja mover de Deus na minha casa, no meu trabalho, no meu ministério, e eu vou contemplar com os meus olhos naturais aquilo que já é realidade no mundo do Espírito. Vamos fazer uma confissão nessa noite. Fala assim: eu creio que eu sou filho de Deus. Eu faço parte da realeza. Portanto, eu recebi autoridade, e nessa autoridade eu abro a minha boca e declaro: haja vida, haja ressurreição. Os meus lábios profetizam, os meus lábios concordam com aquilo que Deus diz, e eu abro a minha boca para declarar vida, vitória,
em nome de Jesus. Aleluia.